noite a todos. Imensa satisfação a gente estar aqui de novo. A palestra de hoje ia ser proferida pelo Marcelo Maciel, mas como ele está de mudança para a cidade de Tatuí, não deu tempo, ele teve que ir embora antes, né? O Jefferson ia fazer a palestra, teve que ir para Catanduva, o Guga estava com Maringá. Então falei com a Janete, ela falou, não tenho. A mãe do Marcelo também ainda não está pronta, né? Os netos tomando conta, né? Então estamos nós aqui para fazer a nossa vez aqui e trazer as reflexões dessa noite. Nós vamos relembrar uma palestrinha que nós fizemos já uns 5 anos atrás aí. Às vezes alguém vai se lembrar de alguma coisa. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, ele diz que pensar é criar. Então o pensamento, ele é um atributo que veio através da própria evolução nossa. Já que até mesmo no estado de animalidade, o pensamento ainda está presente, mas de maneira fragmentada. E nós, quando deixamos então o estágio da animalidade e entramos, né, no estado de humanidade, pela necessidade de comunicação, de evoluir, né, no aspecto da comunicação, nós então desenvolvemos o pensamento contínuo, né? Emmanuel diz também que pensamento é força eletromagnética, eletricidade, força dinâmica, magnetismo, força estática. Então isso nos leva a entender que a eletricidade que existe em formas por nós inimagináveis, segundo diz os benfeitores, através de Chico Xavier, né? A eletricidade está envolvida no contexto de nossa vida em muitos aspectos, né? Ela também acaba se tornando como que o veículo do próprio magnetismo gerado pelo pensamento, que nada mais é que uma carga, né, de energias. E nós colhemos lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando o benfeitor Aulus vem dizer para nós que cada pensamento ele tem sua natureza diferenciada, com característicos próprios, com característicos e pesos próprios, adensando ou sutilizando a alma, além de definirem as qualidades magnéticas. Quando nós atingimos então o estágio do pensamento contínuo, nós não paramos de pensar, né? Essa energia, nós também acabamos conquistando o que chama de campo mental, ou a chamada aura, né? E nesta aura está vibrando todo o magnetismo pessoal nosso que nós vibramos através dos nossos pensamentos, né? Aí o benfeitor vem dizer aqui que cada pensamento tem sua natureza diferenciada, características, muitas vezes até mesmo de cor, né? E peso. E tudo isso vai fazer o quê? Ela vai sutilizar ou vai carregar a nossa aura. Porque imaginemos o seguinte, imaginemos o que poderíamos nós imaginar dos pensamentos de tristeza, de angústia, pensamentos depressivos, de pessimismo, de doenças, de raiva, de descontrole emocional, né, de impaciência, né? Como estaria esse nosso campo mental? Com certeza ele estaria muito denso. Coloração, com certeza, muito escura. E o peso, podemos entender que
quando a pessoa ela está angustiada, entristecida, a gente vê o semblante da pessoa assim, está carregado. Dá a impressão que a pessoa quando anda até de ombros arcados assim, né? Dá a impressão que a pessoa está carregando uma tonelada nas costas. E se formos imaginar, está mesmo. Porque o campo mental está muito denso. Está denso, está pesado realmente, né? Então, são essas características que diz que o benfeitor vem trazer para nós aqui. Ao contrário, quando nós então pensamos em estado de alegria, né, de satisfação, de otimismo, né, de alegria, né, pensamentos de coragem, de determinação, de entusiasmo, tudo isso então se renova. Então, esse campo mental nosso, essa aura, ela passa realmente a se expandir, porque as influências do bem e do amor têm essa particularidade também de expansão, né? E acaba realmente sutilizando e também iluminando a nossa aura, né? Se diz, né, que Chico Xavier, certa feita, veio um pessoal lá da NASA fazer um teste aqui e medir a aura de Chico Xavier. E assim diz que a aura dele atingia um diâmetro de 10 metros, né, num raio de 10 metros, sendo que o normal não passa do quê? De 2 centímetros. Né? Então, para a gente ver como que eram as vibrações realmente. E quem teve a possibilidade de estar próximo lá em Uberaba junto de Chico, a gente imaginava que todas as pessoas que estavam ali dentro do centro ali se sentiam muito alegres e muito satisfeitas realmente, né? E quando nós enxergávamos assim a pessoa de Chico Xavier entrando, então deram uma impressão, o pessoal olhava pelos buracos das janelas, né, pelas frestas das janelas, na ponta dos pés, era uma coisa assim, né, que trazia muita satisfação para todas as pessoas que estavam ali e não era diferente realmente, né? E além do que, o pensamento também, afirma André Luiz no livro Ação e Reação, viaja a uma velocidade a mais de 300 mil quilômetros por segundo acima da velocidade da luz. Isso quer dizer que se nós pensarmos em alguém agora nesse instante, no mesmo instante, essa pessoa vai receber as nossas vibrações, quer seja para o bem ou para o mal realmente, né? Emmanuel também vem nos trazer o pensamento. É na forja viva do pensamento que nos escravizamos nos caminhos do sofrimento. É a situação nossa, né? De seres ainda de evolução muito pouca evolução, né? Um estado de ignorância ainda muito grande, né? Na nossa condição ainda. Tanto é que nós vemos a situação do nosso mundo, né? Quando Allan Kardec define ser um planeta de expiação e provas, onde o mal predomina o bem, é porque isso existe na nossa condição. O mal ainda supera as influências do bem que existe na condição de cada um de nós seres humanos que ainda habitamos este mundo. Mas viemos com a missão de reverter essa situação, né? Trabalhar para modificar essa própria situação. Tanto é que o mesmo André Luiz, praticamente tudo nós colhemos aqui de André Luiz e Emmanuel, né? Ele vem dizer que paciência, calma, tolerância, determinação, coragem, otimismo, isso não são meras virtudes, são princípios científicos de libertação espiritual, de progresso da alma, de amplitude mental, e é no pensamento que reside os seus princípios.
Porque é no pensamento de cada momento do nosso dia a dia, nós estamos irradiando essas forças e isso se torna quase que como um vício, né, para todos nós. Mas é necessário entender que nós precisamos então estar trabalhando para transformar a nossa própria natureza, né? E fazer com que o bem, as influências de amor, cresça na nossa condição, para que as influências do mal, né, que existe, isso é criação nossa, nos milênios passados, as nossas encarnações passadas, vivemos desta forma, criamos essa condição e assim por diante, né? Então, os psicólogos dizem, os nutricionistas dizem, né, que o nosso corpo, ele é reflexo da que nós comemos. E os psicólogos dizem que a nossa personalidade, o nosso caráter é na forma com que nós pensamos. Nós modelamos o nosso caráter, a nossa moral, a nossa personalidade, pelas influências daquilo que nós pensamos. Existe um ditado que diz que o futuro está em nossas mãos, mas o futuro, ele está na natureza dos nossos mais íntimos pensamentos. André Luiz também, lá no livro No Mundo Maior, ele vem dizer que nossa mente é como se fosse, né, um edifício aqui de 3 andares. Aqui o subsolo, primeiro andar, segundo andar. Então, aqui constitui o chamado subconsciente, que é o subsolo, né? Onde se retrata está arquivado todo o nosso passado. Tudo que vivemos, todas as nossas conquistas, do que nós somos hoje, está reservado aqui no porão da nossa mente, né? O primeiro andar é o consciente, que reflete o nosso presente. E lá no andar de cima é o super desconhecido, o tal de super consciente. É onde nós projetamos o nosso futuro. Isso levou o benfeitor Emmanuel a dizer que o futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos nossos atos presentes. A dor, ela não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito, né? Então, passado, presente e futuro, né? Então, o nosso presente está já. O que nós estamos fazendo hoje, nós já estamos projetando o nosso futuro, né? As realizações do nosso próprio futuro, do que deveremos ser, né? E o nosso passado é reflexo, o nosso presente aqui, né? O nosso hoje, o que nós somos, é reflexo daquilo que nós fizemos no passado, né? Então isso faz a gente entender, né, que o momento mais importante para todos nós é realmente o presente, o dia de hoje, o agora, né? Que é sempre o momento que nós temos de reconhecer aquilo que precisamos realizar na nossa condição, espelhando, né? Enxergando aquilo que nós somos e já projetando as necessidades que nós temos, né, pro nosso futuro, né? Então, muita gente fala, né, que o passado não se deve buscar, mas o passado, ele é importante. Por quê? Porque todas as nossas conquistas estão aqui, mas o presente é realmente, né, a fase mais importante para todos nós. Então, imaginemos as projeções das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né, dos nossos sentimentos. O futuro realmente depende
daquilo que nós estamos criando. Se pensar é criar, o que nós estamos criando, né, para as projeções para o nosso futuro, né? Então, realmente o futuro está na natureza dos nossos mais íntimos pensamentos. Outro pensamento que existe: os semelhantes se atraem. E em matéria de pensamento, nós não somos somente influenciados pelos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos estabelecem aqui uma corrente, né, de afinidades. Emmanuel até nos diz que quando nós estamos assim numa reunião de pessoas, se nós tivéssemos a capacidade de enxergar, existia como se fosse um emaranhado, como se fosse um ninho de aranha, interligando as mentes de cada um de nós, em que estamos com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, pelas vibrações de cada um, né, envolvido no magnetismo próprio de cada um. Né? Estaríamos nós interligando uns com os outros, né? Isso faz a gente entender realmente, né, que nós não somos influenciados somente pelos nossos pensamentos, mas pelos pensamentos das outras pessoas. E às vezes não precisa nem diálogo. É tão sutil que acontece muitas vezes essa influência, que às vezes uma pessoa está olhando, né, com firmeza para a nossa direção, e instintivamente a gente já vira o olho, né, para a pessoa. Como que instintivamente percebendo já aquela ligação através do pensamento, né, das forças mentais, né? Chico Xavier, certa feita, relata que uma senhora chegou no centro espírita e ele percebeu que o Dr. Bezerra correu logo atender aquela senhora. E ela estava num estado assim lastimável emocionalmente dizendo, né? Então ele disse que percebeu que o Dr. Bezerra retirava um tipo assim de uma matéria escura que ele sugava através dos seus ouvidos, assim, né? E o Chico então revelou com as pessoas próximas dele que aquela pessoa havia tido uma violenta discussão com o marido antes de vir para o centro espírita, né? E foi tão grande, né, aquele envolvimento, né, daquelas vibrações, que aquelas vibrações escuras se acumularam na altura do seu próprio cérebro, porque ela incorporou, né, essas próprias vibrações emanadas na discussão entre o marido. Ao passo que, se ela, por exemplo, tivesse a capacidade de neutralizar através da calma e da paciência, nada teria acontecido. Mas Chico Xavier disse: ainda bem que ela veio para o centro espírita, senão ela teria que ter ido para um hospital. Ia ter dado algum problema, né, nessa senhora. Então a gente vê realmente, né, a associação dos pensamentos, né? Emmanuel diz que uma discussão entre duas pessoas é como se fosse uma pancadaria mental, né? E com certeza deve ser realmente. Então somos influenciados pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos das outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, né? A gente vê o problema dos vícios, né? Como que é difícil vencer um vício. Existe o desequilíbrio da pessoa, existe, né, a dependência orgânica, e também existe a atração exercida, né, através dos irmãos que estão no invisível, que às vezes é um pouco difícil de quebrar nessas algemas que nos ligam nessas criaturas através do vício, né? Então, quando a pessoa vence um vício, realmente é uma pessoa vitoriosa, realmente, né? Porque ela conseguiu vencer essas 3 barreiras aí muito difíceis, né, de serem suportadas, né? Um outro problema
é o caso do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele não enxerga as influências perniciosas que existem através dos nossos pensamentos desequilibrados. Né? Jerônimo Mendonça era um senhor que era lá da cidade de Tuiutaba, acho que todo mundo deve ter ouvido falar, espírita, né? E era cego e tetraplégico. E ele vivia, algumas vezes que nós estivemos lá em Uberaba, não sei se o Guga chegou a ver ele por lá também, ele era muito amigo do Chico, né? Nós vimos diversas vezes ele lá. Então ele era transportado numa maca, né? E ele tinha um vozeirão que era uma coisa tremenda, né? Mas, um pouco antes, né? Certa feita, o Jerônimo, ele foi acometido de uma hemorragia. E foi levado para o hospital, né? Levado para o hospital e os médicos não conseguiram estancar aquela hemorragia. E os médicos disseram, olha, não tem jeito. Disseram aos amigos, né, olha, pode levar ele para casa, para ele morrer em casa, que não, já fizemos de tudo aqui, não tem jeito. Se quiser satisfazer ele nos seus desejos, algum desejo mais íntimos que ele tenha, então fiquem à vontade. Então Jerônimo disse que ele gostaria de ver Chico Xavier pela última vez, nem se fosse a última coisa da vida dele. E os médicos disseram, olha, mas de carro ele não pode viajar de jeito nenhum. E os amigos então se reuniram e colocaram ele dentro de um avião e mandaram ele lá para Uberaba. Chegando lá na Comunhão Cristã, que era o grupo que o Chico frequentava na época, o Chico não estava. O Chico estava junto com o pessoal do grupo fazendo os trabalhos da peregrinação que eles faziam, que era o atendimento que eles faziam, né, nas periferias da cidade. E quando o Chico retornou com o grupo, o Jerônimo estava lá. E o Chico viu ele em cima daquela maca, né? E com o lençol que cobria ele, todo vermelho de sangue. E o Chico olhou aquilo e disse, nossa, meus irmãos, olha só, o Jerônimo está parecendo uma rosa vermelha se despetalando. Vamos ajudar o Jerônimo. E pediu para que cada um viesse e desse um beijo no Jerônimo. E as pessoas foram passando, cumprimentando, né, dando um beijo no Jerônimo. E depois veio o Chico conversando, né, com o Jerônimo, e o Jerônimo disse que sentia que o Chico passava, né, a mão por cima, né, da localização daquela hemorragia, e o Jerônimo disse que sentia um choque como se fosse de alta tensão. E naquilo ele sentiu que aquela hemorragia foi estancada ali, né? E o Chico conversando ali e tal, como se não fosse nada, e o Jerônimo percebeu que tudo estava se resolvido ali naquele momento. E o Chico até mesmo pediu para que ele fizesse a prece para encerrar os trabalhos ali, né? Lógico que posteriormente o Jerônimo quis saber o que havia acontecido. E o Chico disse a ele, Jerônimo, você estava com a síndrome do coitadinho. Todas as pessoas que chegam até você te vê nessa situação, cego e paralítico, nessa maca, nessa cama, coitadinho do Jerônimo, na sua intimidade você incorporou isso, que você é um coitadinho, que você é um sofredor. E não é nada disso, não é? Se nós estamos nessa condição, isso é reflexo do quê? Do passado que nós fizemos, das contrariedades que nós fizemos com as leis divinas. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de superar essa condição para construir um futuro mais feliz para todos nós. Então, Jerônimo, acho que desse momento em diante, abriu um leque, né, realmente no seu entendimento. E o Jerônimo se transformou
né, essa grande personalidade espírita que sempre foi deitado, cego e paralítico numa cama, dirigia uma casa espírita, né, que tinha lá uma creche enorme, né, cuidava de crianças, e tudo era ele quem realmente dirigia ali a instituição, né? Então, o Jerônimo passou por esses problemas por influências das suas próprias emoções negativas que ele foi agasalhando ali, né? Um colégio americano de cardiologia publicou certa feita uma relação que existe entre os desequilíbrios emocionais e as doenças cardíacas. E diz lá: para uma prevenção eficaz contra as doenças cardíacas, talvez incluam, além das terapias físicas e farmacológicas convencionais, cuidados também psicológicos com ênfase no controle das próprias emoções, principalmente da raiva e da hostilidade. E eles finalizam então esse comentário dizendo: diante disso, um coração mais calmo faz muito bem para a saúde, né? E a gente, parafraseando aqui, diria então, diante de um espírito, né? Porque é o espírito que governa, somos nós, né? O espírito que governamos as nossas emoções, né? Então o espírito mais calmo realmente é uma prevenção realmente para muitas e tantas doenças, né? Isso levou também o Dr. Derek Cox, né, numa reportagem da BBC, ele diz lá: se você é feliz, provavelmente terá menos doenças físicas que as outras pessoas infelizes, né? As pessoas mais felizes também têm maior proteção contra doenças cardíacas e derrames cerebrais, né? Mas a gente diria assim, as pessoas mais equilibradas emocionalmente, né, consegue ter então essa prevenção. E Jesus, ele nos influenciou, né, através deste problema, né, ele trouxe para nós a solução de tudo isso em duas palavras, né? Orai e vigiai. Oração nada mais é do que pensamento elevado, estado de oração. Oração não é aquela da pessoa que ajoelha lá, coloca as mãos lá e, oh meu Deus, meu Pai, meu Criador e tal, me abençoa. Não é assim. Oração realmente, até Allan Kardec diz, né, que as melhores obras valem muito mais que as próprias orações, né? Então, realmente, as nossas projeções mentais de alegria, de otimismo, de felicidade, de busca, já faz esse intercâmbio com a esfera superior da própria vida, né? Buscando sempre a presença de Deus e suas influências. E a vigilância nada mais é do que a gente, né, procurar e estar entendendo, necessário, bloqueando, né, essas influências que é a nossa própria criação. Eu acredito que quando nós vamos fazer, né, uma consulta com um psicólogo, naturalmente o que ele vai direcionar o nosso entendimento vai ser para tudo isso. O controle está em você mesmo. É nós que vamos estar gerenciando as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? E a oração, o pensamento elevado, quer dizer muita coisa, né, para todos nós, né? Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, ele diz assim, olha, só existe uma condição para abreviar o flagelo do ser humano no estágio que nós vivemos no nosso mundo, que vem pela renovação mental. Nos renovarmos mentalmente, saber escolher, né, os pensamentos, eliminar os pensamentos nocivos
e deixar que os bons pensamentos, as boas emoções estejam governando, né, a nossa natureza íntima. E isso não chega de graça. E isso só vem por duas coisas: pelo estudo e pela disciplina. Quando o Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, veio se apresentar e dizer que estava disposto a trabalhar com ele, pediu para ele que ele precisava de ter, pelo menos, um atributo dentro dele, né, na sua vida. E era a chamada disciplina. Só que ele pediu disciplina, disciplina e disciplina, porque só disciplina às vezes não ia resolver, né? Então, a disciplina nada mais é do que aplicar aquilo que nós aprendemos através do estudo. Toda casa espírita traz as suas portas abertas para as reflexões. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos também fazendo um estudo, né? Mas temos os dias mais propícios, né, aos estudos, né? Aqui na nossa casa são as quartas-feiras e aos domingos, né, abertas a qualquer pessoa. Porque nós precisamos, se não for através da influência, da instrução e dos conhecimentos, nós vamos estar gerenciando a nossa vida por aquilo que nós pensamos. E os irmãos da espiritualidade dizem que nós estamos na condição de crianças espirituais. E uma criança não tem ainda, né, o discernimento próprio para tomar rédeas, né, da sua própria existência. E assim somos nós. Nós precisamos de diretrizes, né? Existem pessoas que são ligadas ao catolicismo, são ligadas, né, às igrejas evangélicas e estão super contentes, né? E eu, graças a Deus, estou contente dentro do espiritismo. Então, cada pessoa tem uma ligação para dirigir, né, a base, né, da sua própria existência. E nós precisamos disso. Precisamos de diretrizes. Quando nós tomamos decisões por nossa própria vontade, por aquilo que nós conhecemos, por aquilo que nós somos, fatalmente, às vezes, nós erramos na nossa própria vida, né? Então, a gente precisa buscar realmente elementos que venham garantir realmente que a gente esteja cobrindo, né, a nossa vida, a nossa existência, né, de forças realmente positivas, né? Época virá em que o amor, através da fraternidade, da compreensão, da serenidade, do perdão e todas as influências de amor, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água e o remédio. Isso é questão de tempo. Acreditamos que já conseguimos divisar, né, esse tempo na vida aqui em nosso planeta. Emmanuel ainda vem dizer para nós: a medicina do futuro haverá de ser eminentemente espiritual. Por quê? Se não 100%, mas praticamente as enfermidades são geradas pelos nossos próprios desequilíbrios emocionais. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos ter contribuído, né, para as nossas reflexões positivas desta noite.